A loja que teve parte da estrutura danificada depois de ser invadida por um ônibus foi liberada pela Defesa Civil. O acidente deixou a volta para casa complicada ontem na rodoviária do Plano Piloto. E o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar isolaram a saída dos terminais. Mas, apesar do estrago, ninguém ficou ferido. O ônibus da Piracicabana passou pela plataforma e invadiu a loja de celulares. Não havia nenhum passageiro no carro, apenas o motorista e a cobradora, que não se feriram com o impacto. Já os funcionários da loja e algumas pessoas que estavam no local tiveram ferimentos leves. O acidente, que foi na plataforma inferior da rodoviária do Plano Piloto, aconteceu por volta das 8 horas da noite dessa quinta-feira. O ônibus é da linha circular 109, que liga a rodoviária do Plano Piloto à esplanada dos Ministérios. Até agora, ainda não se sabe as causas do acidente, mas testemunhas disseram que o motorista alegou que o ônibus estava com problemas na marcha ré. Mas, por meio de nota, a aviação Piracicabana disse que apura as causas e disse estar prestando auxílio ao dono do quiosque atingido. Nova fase da Operação Paiol, que investiga uma quadrilha que vendia armas para criminosos do DF. 2 pessoas foram presas hoje na terceira etapa da investigação. Entre elas, o ex-militar do Exército, José Ferreira Gomes Neto. Os agentes da 23ª Delegacia estiveram em Ceilândia e Samambaia. 2 pessoas foram presas em flagrante. José Ferreira Gomes Neto, um ex-militar do Exército, e Hernani de Jesus Pinho, que se passava por policial militar para negociar armas e munições entre criminosos. Foram expedidos 4 mandados de busca e apreensão. Nesta sexta-feira, foram encontradas armas e mais de 10.000 munições. Essa é a terceira fase da operação que investiga o tráfico de armas que abastece criminosos do Distrito Federal. A primeira foi em março, quando foram cumpridos 32 mandados de prisão, busca e apreensão. Na segunda etapa, em abril, foram 18 mandados de prisão, de busca e apreensão no DF e em 3 cidades no estado de Goiás. Diversas armas e munições foram localizadas nas casas dos envolvidos. Mais de 200 policiais participaram das ações. Cláudio Humberto, agora é importante identificar de onde vem essa arma para o DF, né? Pois é, essa é a terceira fase da operação e olha, pelo visto, serão muitas fases, né? Porque as fronteiras do Brasil estão completamente abertas ao tráfico de drogas e também de armas, né? São armas modernas, até algumas de grosso calibre, que abastecem o crime aqui na região centro-oeste, como abastece o crime no Rio de Janeiro, nas favelas do Rio de Janeiro ou de São Paulo. Essa atitude omissa das autoridades do governo federal em relação a isso é que causa um certo constrangimento até a Justiça do Brasil, né? Ninguém entende como é que as fronteiras permanecem completamente devassadas, abertas, sem nenhum controle, enquanto armas e drogas ingressam no país livremente. Mais de 250 pessoas foram presas em flagrante na maior operação contra a pornografia infantil já feita no país. Entre os acusados estão professores e advogados. As penas para quem produz, armazena e compartilha esse tipo de conteúdo podem chegar até 8 anos de prisão. Mais de 2.600 policiais participaram da segunda fase da Operação Luz na Infância, que investiga a produção e divulgação de materiais com exploração sexual de crianças e adolescentes. Ao todo, foram cumpridos 579 mandados de busca e apreensão em 24 estados e no Distrito Federal. Os alvos foram monitorados e identificados durante 2 meses de investigação pela inteligência da Secretaria Nacional de Segurança Pública. Entre eles estão estudantes, aposentados, empresários, advogados, professores e até um ex-policial militar. Todos os presos armazenavam muito material pornográfico infantil. De indivíduos com o mínimo foram 150 arquivos baixados. Então ninguém baixa 150 sem querer. Em Minas Gerais, um dos investigados tinha 780 mil arquivos desse tipo. As penas para quem armazena fotos, vídeos ou qualquer material de violência sexual contra crianças e adolescentes variam de 1 a 4 anos de prisão. Já para quem compartilha esses arquivos, a condenação pode ser de 3 a 6 anos de cadeia. E quem produz as imagens pode pegar de 4 a 8 anos de prisão.
Especialistas em direito explicam que apenas receber esse tipo de material não configura crime. Esse crime é cometido dolosamente, intencionalmente. Tem que se verificar qual é o volume de informações, tem que se verificar se de fato houve essa intenção dirigida a esta conduta. Se isso não aconteceu por acidente, se essa não foi uma conduta culposa. É necessário que haja evidências nesse sentido e não que seja algo que aconteceu por acidente, ou uma imagem esquecida, ou que o indivíduo nem sabia que estava, por exemplo, na sua caixa de conteúdos. Uma pessoa que recebe um e-mail, por exemplo, ele recebe a fins de divulgar e de praticar atos de pedofilia, ou ele recebe aquilo indevidamente, inadvertidamente e se esquece de apagar ou esquece de divulgar e nem dá relevância para aquilo. Então tem que saber qual é a real intenção do agente no momento em que ele pratica uma daquelas condutas descritas na lei penal como crime. Durante o balanço da operação, o ministro da Segurança Pública defendeu punições mais severas para reprimir a pornografia infantil. Eu acredito que no caso desse crime, ele deveria, nos casos de reincidência e outros, receber uma pena maior e que também se evitasse a soltura daqueles que são materialmente identificados como criminosos. Mas creio que, sobretudo, é deixar claro que não vai haver impunidade. E é isso que nós perseguimos, que vai contribuir para a redução desses desvios, desses absurdos, dessa desumanidade que é explorar nossas crianças e adolescentes. Agora, Cláudio Gilberto, o ministro toca num ponto importante, que é a legislação, a pena nesses casos. Exatamente. Você vê que a punição é muito branda, né, para quem comete um crime tão horroroso quanto esse, né? A relevância dessa operação é que mostra como é factível a realização daquela lei, né, a efetivação da lei que foi aprovada esses dias na Câmara dos Deputados de criação do Sistema Único de Segurança Pública. Essa operação que prendeu 250 maníacos, esses tarados que têm que ficar fora de circulação mesmo, foi o produto da articulação das polícias civis de 24 estados e do Distrito Federal, numa demonstração de que é possível sim promover essa integração, que estava a cargo antes da Secretaria Nacional de Segurança Pública, vinculada ao Ministério da Justiça, mas que efetivamente, apesar do volume impressionante de recursos que tinha à disposição, não promovia essa integração. Bastou uma vontade política do novo ministro, que chamou para si essa responsabilidade na área de segurança pública e logo vemos aí uma operação tão relevante. Agora tem que mexer na legislação, porque se ontem foram presos 250, olha, essas audiências de custódia e tudo mais, e habeas corpus, vai colocar na rua toda essa gente de outra vez para continuar cometendo seus crimes. E com um mês de atraso e só depois de uma reportagem da Band, finalmente os semáforos da 37 de Águas Claras foram ligados. Os equipamentos começaram a funcionar ontem e amanhã desta sexta-feira foi de trânsito intenso. Vermelho e verde. Essas são as cores que os motoristas que passam pelo balão da rua 37 de Águas Claras vão precisar se acostumar. Os 5 semáforos instalados na região finalmente estão ligados. Mas mesmo com eles funcionando, os motoristas que passam pela região reclamaram muito, porque para eles o trânsito no local ficou mais complicado e intenso. Os semáforos ficam abertos por cerca de 40 segundos e fecham por 1 minuto e 40 para a ira dos motoristas. Tá difícil, viu? O trânsito tá muito complicado, continua pior ainda, porque você fecha aqui e lá na frente fica o fluxo normal, com certeza vai atrapalhar, né? Tá muito ruim. Antes vazava, fluía o trânsito, agora tá tudo parado. A rua lá de cima tá travada. Piorou demais, viu? Travar o trânsito não resolve nada. Eu demorei uns 10 minutos para chegar aqui, coisa que geralmente é 2, 3 minutos eu passo. Nessa semana nós mostramos que dos 5 semáforos, 3 ainda estavam desligados. Mas agora, com um mês de atraso, todos os equipamentos estão funcionando. O chefe do núcleo de sinalização do Detran pede paciência aos motoristas, já que os semáforos ainda estão em fase de sincronização, o que deve demorar uma semana. Todo o processo de modificação existe um desgaste, mas esse desgaste é necessário. Por quê? Porque até mesmo a engenharia está preparando as vias e o semáforo, tempo, medição, contagem para que a gente possa fazer o ajuste necessário para
esse fluxo que é muito grande em Águas Claras. E nesse período de ajuste, os agentes do Detran vão continuar na região para organizar a pista e tentar dar mais fluidez ao trânsito. Agora, Cláudio Humberto, essa é novidade para mim. Eu nunca tinha visto um semáforo num balão. O balão não foi criado para não utilizar o semáforo? Exatamente, isso é a negação do balão, né? O balão foi criado exatamente para não haver cruzamentos e, portanto, não haver a necessidade de sinal. A gente viu aí novamente, essa é a enésima reportagem que fazemos sobre esse tema em Águas Claras e novamente as pessoas reclamam. A intervenção do Detran só piora as coisas. Eles são muito ruins nisso, são muito incompetentes, eles só são bons, de meter a caneta e arrancar o seu dinheiro para alimentar a indústria da multa. Agora, fazer o trabalho que originalmente eles deveriam fazer, só esse trabalho de engenharia de tráfego, meu Deus do céu, dá vontade até de chamar quem mesmo, reclamar ao bispo, porque o governo não deve surtir nenhum efeito, né? Quem sabe a gente chama os japoneses para resolver também isso. Olha, a projeção no rombo das contas públicas aumentou 138 bilhões de reais, segundo estimativas do mercado. Em ano eleitoral, o governo tem encontrado dificuldades para aprovar no Congresso projetos contra o desequilíbrio fiscal. A reoneração da folha de pagamento de 26 setores da economia está na lista, assim como medidas de desburocratização da produção e a privatização da Eletrobras. Nesse cenário, a expectativa de déficit até o fim do ano, que em abril era de 138 bilhões, agora subiu para 138. Um rombo alto, mas distante dos 150 bilhões autorizados pelo Congresso Nacional. Cláudio Humberto, um problema fiscal aí, um rombo grande. Porque o agente público, né, o deputado, o senador, o ministro, o presidente, o governador, eles querem mesmo gastar dinheiro, né? Eles querem encontrar formas de gastar dinheiro. Mas o problema é que eles estão gastando mais do que o dinheiro disponível, mais do que a capacidade que o país tem apresentado de gerar impostos, de gerar receita. E isso é de uma irresponsabilidade gritante, né? A gente não vê nenhuma iniciativa no sentido de conter gastos. O que eles fazem, como o projeto a decisão que restabeleceu a oneração das folhas de pagamento, ou seja, eles só sabem fazer isso, criar impostos para pagar as contas deles. Agora, reduzir as despesas, reduzir esse volume de contas para que nós possamos pagar, isso o governante raramente faz. E a seguir, a polícia faz maior apreensão de crack do ano. O casal usava quarto da fila de 2 anos como laboratório em Samambaia. Boa Entidade está voltando já.